Vamos falar sobre o Batman, o teu super-herói favorito, e o que ele tem a ver com o fato de tu crescer na vida, atingir teus objetivos, ganhar dinheiro, ser melhor do que tu é hoje. É algo que todos nós buscamos, né? Já percebeu que todo cara, assim como nós, que busca uma espécie de crescimento pessoal, ele se julga ser um anti-herói. Ou pelo menos ele se identifica mais com o anti-herói do que com o herói. Ele se identifica mais com o justiceiro, ao invés do demolidor. Se identifica muito mais com o Batman do que com o Super-Homem. Se identifica com o Vegeta e não com o Goku. E assim vai indo, né? Tudo isso tem a ver com o fato de que o herói, ele meio que é roubado, ele meio que é o centro das atenções, e ele é, apesar de ser carismático, a gente admira o herói, mas a gente sempre se sente um anti-herói. Porque existe uma certa revolta, ao menos existia, ou ao menos existia, né? Uma revolta com relação ao mundo, com relação às pessoas, com relação... Por que a gente... as nossas configurações de jogo parecem ser mais difíceis do que as dos nossos amiguinhos ricos, colegas ricos da escola. Aí a gente se identifica com o anti-herói. Particularmente eu sempre gostei muito do Batman, né? E quando eu fiz o vídeo anterior falando de ritual de passagem, eu falei que eu tenho um programa chamado Ritual de Passagem, e é assim que o meu trabalho de desenvolvimento pessoal funciona com as pessoas, e que a Alpha Life é baseada nisso. Se eu escrever um livro um dia vai ser baseado nisso, uma mentoria comigo é baseado nisso. Eu fui um pouco criticado, até eu rodo anúncios para esse produto no Instagram, e nos comentários sempre tem críticas dos psicólogos, né? Os psicólogos falando, cara, ora, como assim tu vai instruir uma pessoa a criar uma nova identidade, uma nova personalidade? Isso é totalmente contra ao que a psicologia prega, que tem uma questão da autoaceitação, tem uma questão de ser nocivo ter um alter ego. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, não para rebater, mas para te fazer entender um pouco melhor sobre isso. Deixa um Ecopinito aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo. Você pode não saber, mas na psicologia existe um estudo, um fenômeno chamado Batman Effect, o efeito Batman. Na Universidade de Michigan foi feito um estudo relacionado à criação de um alter ego para poder suprir dificuldades na vida. Olha só que interessante. Antes de eu conceber essa ideia, já existiam estudos, né, que apontavam que a concepção, a criação de um alter ego, assim como todos os super-heróis dos filmes, foi criado para suprir necessidades que as pessoas tinham. Antes de eu explicar isso na prática, deixa eu catar a referência aqui do filme Batman. Na trilogia do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, né, o primeiro filme chama-se Batman Begins. Cara, no começo do filme, o Bruce Wayne tá lá na Sibéria, treinando, né? E ele meio que se joga propositalmente no fundo do poço. Ele se sente no fundo do poço emocionalmente porque tinha recém passado pelo trauma do assassinato dos pais. E aí ele se joga no fundo do poço. Ele vai para um lugar para treinar, onde ele só apanha, né? E esse fundo do poço, ele reconhece que está no fundo do poço, ele sabe que está no fundo do poço, mas de certa forma ele recebe um chamado, e esse chamado é zelar pela segurança ou combater o mal de Gotham City. Quando ele chega em Gotham novamente, saindo do fundo do poço, já com as suas habilidades, ele percebe que ele jamais conseguiria fazer algo, seja lutar ou bater, ou usar tecnologia e dinheiro para combater o crime de Gotham. Ele jamais conseguiria fazer isso sendo Bruce Wayne. Então ele concebe o Batman. E tem até uma cena que mostra ele tendo a ideia, de onde saiu a ideia de ser um homem morcego. Aí tinha uns morcegos na caverna, e ele estava na caverna, e vários morcegos estavam lá, e ele fala, é isso, vou usar o símbolo morcego, porque o morcego ele me causa medo, então assim eu vou causar medo nas outras pessoas, e o símbolo morcego, o estigma morcego, será a partir daqui um símbolo de medo e ordem. O crime vai sentir medo desse símbolo.
Ao menos essa é a mensagem do filme. E isso é demonstrado muito bem. A concepção de Bruce Wayne concebendo o seu alter ego. E quando ele está, né, com o seu alter ego, ou seja, vestindo a sua armadura tecnológica, ele é mais forte, mais rápido, mais inteligente, mais poderoso, e tudo nele é mais, né? Pelo ponto de vista de um super-herói, nós estamos falando do traje dele, mas o simbolismo do filme é sobre criar um alter ego. Então, estudou-se que percebeu-se que muitas pessoas faziam isso como uma forma de mecanismo. Pessoas do mundo real, não dos filmes, tá? E batizou-se isso de Batman Effect, né? O efeito Batman. Então, criou-se um estudo em cima disso. E esse estudo ele traz a seguinte lógica. Quando você é um cara que está muito fudido, né? Tua vida tá tudo muito fudido na tua vida, você é um cara fudido, você tem duas coisas em você. Você tem, primeiro de tudo, ranço do passado, ou seja, vamos supor que você tem culpa por ter feito mal para uma pessoa no seu passado. Aquilo mora na sua identidade velha e aquilo atua como um peso em você. E a segunda coisa, você tem deficiências, você tem timidez, você tem várias coisas que você não consegue desenvolver. Aí vamos supor que você tem um objetivo na vida. Meu objetivo é ficar milionário. Essa pessoa do passado, ela nunca vai conseguir ficar milionária, porque simplesmente não tem como, não importa o que você faça, não tem como, porque demanda certas coisas no nível intelectual, no nível da produtividade, você é um cara preguiçoso. Ou seja, a única forma de dar certo é você simplesmente criar um alter ego, a criação de um alter ego. Por exemplo, se você buscar a trajetória de grandes oradores, né, você vai ver eles falando mais ou menos assim, cara, eu era um cara tímido e eu tinha que subir nos palcos para conquistar multidões, mas aquele cara tímido não conseguia, então eu vestia uma máscara, uma armadura, ao menos na minha mente, criava um alter ego e aí eu conseguia. Vou te dar um exemplo muito simples de entender. O Matheus, eu me chamo Matheus, nunca conseguiria gravar um vídeo, ter essas ideias, mas o Copini sim. O Matheus é um cara frágil e tímido, o Copini não. Então quando eu digo que o Copini tem que fazer alguma coisa, ou quando eu estou no modo Copini, tudo fica mais fácil. Eu não tenho medo. Quando eu digo para as pessoas, eu não tenho medo, eu não me abalo muito pelas coisas, mas eu estou com o modo Copini, e de fato o modo Copini, ele é assim. Mas o modo Matheus não é assim, o modo Matheus é uma pessoa normal e frágil como todo outro ser humano. Então eu ativo o modo Copini. Já falei em outros momentos de um homem ter uma vida dupla, eu estava falando desse mesmo assunto, só que por um ponto de vista diferente. Ou seja, a criação de um alter ego, esse estudo ele constatou que a criação de um alter ego está relacionado a equilíbrio emocional, ou seja, se uma pessoa tem ansiedade, ela sofre daquela ansiedade fodida, sabe? Ela consegue, através da criação de um alter ego, assumir um ser que não é ansioso, ou seja, ela tem uma utopia na mente dela, de algo que ela gostaria de ser, mas nunca vai conseguir ser. Então, quando ela assume um alter ego, ela desenha esse alter ego como sendo esta utopia, esta nova identidade que ela passa não a ser 100%, mas a perseguir aquilo, ao menos andar naquele caminho, naquela direção. Então, se a pessoa era muito tímida, ela objetiva ser uma pessoa não tímida, então ela consegue ser desinibida, consegue ser desenrolada através dessa estratégia mental. Então, de fato, isso foi validado pela psicologia, tem estudos sobre isso, e isso tem um nome, chama-se Batman Effect. E esse é o conceito da minha base, do meu modus operandi quando falo de desenvolvimento pessoal ou quando trabalho com alguma pessoa que me contrata para ser um mentor dela, na empresa dela ou na vida dela. Princípio de morte e renascimento. Tudo que eu acredito em termos daquilo que eu faço e daquilo que eu prego tem esta ideia central, a ideia de você construir uma nova identidade. Eu não uso muito o termo alter ego, mas uso o termo sim, nova identidade. É um processo em que você simplesmente estipula, olha, eu quero ser desse jeito, você desenha esse jeito. E simplesmente, cara, algo elaborado, com virtudes, com um lema pessoal, algo muito bem definido e elaborado, e nada é em vão.
Inclusive, podemos até usar uma IA para nos ajudar a fazer isso, desde que essa IA tenha uma noção muito clara sobre a psicologia humana. E as nossas IAs, as nossas ferramentas, elas têm isso, elas são treinadas para isso, tá? E a estipulação, o desenho dessa nova identidade que tu pode vir a atribuir a si, como se fosse um alter ego no efeito Batman, está focado, direcionado e concebido de acordo com o seu objetivo central. Ou seja, é algo que eu chamo de MetaMaster, né? Todo mundo precisa de uma MetaMaster na vida, que é a ideia central, o caminho que tu está caminhando, um objetivo, né? As pessoas não sabem fazer metas, ninguém sabe fazer meta direito. Todo mundo faz umas metas nada a ver, mas ainda assim temos que ter uma MetaMaster. Então, supondo que a tua meta master, e ela vai mudar ao longo da vida de acordo com o game que tu vai jogando, supondo que a tua meta master seja fazer 100 mil reais por mês. Então, tudo isso toda a tua vida é norteada por essa meta. E o eu que tu está criando, concebendo estrategicamente, é feito com base nessa meta. Ou seja, o protocolo como um todo de renascimento, as 12 etapas que eu sempre falo aqui, é muito bem estruturado, tá? E é muito bem fundamentado. É o que eu chamo hoje de ritual de passagem, né? Então eu convido você a participar, pelo menos conhecer como funciona o ritual de passagem. Isso é super interessante e pode abrir portas, uma nova possibilidade de vida, de enxergar o mundo sendo uma nova pessoa com um potencial muito grande. Não que a pessoa que você seja hoje seja algo ruim ou fraco, mas talvez esteja um pouco limitado. Talvez você tenha que criar outra coisa para ter um objetivo maior e melhor. Aqui na descrição do vídeo está o link do ritual de passagem. Tu só clica aqui, entra na página e entende como funciona o ritual. Tem ali tudo explicadinho como funciona. Analisa se você é apto a fazer, não é todas as pessoas que estão aptas, mas você analisa ali. E ele era um pedaço da Alpha Life, hoje eu estou descolando e estou disponibilizando para as pessoas somente o ritual, né, para você poder usufruir dele separadamente, por um valor simbólico, para simbolizar o início da sua jornada. Clica aqui embaixo, no primeiro link, e conheça o ritual de passagem.